Uma das maiores polêmicas do ambiente do Internacional em 2026 envolve o atacante colombiano Rafael Santos Borré. Um dos maiores salários do elenco não teve um desempenho que satisfez a torcida nas temporadas de 2024 e também de 2025 e tem a sua permanência muito questionada pelo ambiente colorado e também pelo torcedor do Inter. Entretanto, duas situações fizeram com que o colombiano ganhasse moral no ambiente do Inter ao longo dos últimos dias. E a permanência dele, sim, é cogitada a partir de uma nova fase que poderá ser desenhada a partir da chegada do técnico Paulo Pesolano. A gente explica tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero trazer algumas novidades em relação a Rafael Santos Borré, atacante colombiano que foi a principal contratação do Inter na temporada de 2024 e desde então não conseguiu desempenhar de uma maneira que agradasse ao torcedor do Inter. Em 2024, Borré já não foi muito bem. Em 2025, ele baixou ainda o seu desempenho, tem um salário muito alto, na casa de R$1.800.000 por mês, e tudo isso faz com que se conteste muito a presença do Rafael Borré no ambiente, no projeto do Internacional para a temporada de 2026. Entretanto, ele vem ganhando uma certa moral no bastidor, com a nova direção do Internacional, com o novo departamento de futebol e possivelmente com a nova comissão técnica, a partir de duas situações que eu vou citar aqui. A primeira delas foi num contato que o Abel Braga, novo diretor técnico do Internacional, teve com o atacante colombiano na sua chegada ao Inter ainda no ano de 2025, durante a temporada quando o Abel Braga era treinador. O Abel, e quem fez esse relato foi o João Batista Filho, conversou com algumas pessoas que ele conhecia para obter informações sobre determinados jogadores, e um desses jogadores era justamente o Rafael Borré. E ele conversou com uma pessoa da confiança do Abel Braga que passou referências muito boas sobre o atacante colombiano. E ele relatou isso ao Rafael Borré na chegada do Abel ao vestiário. Ele disse: olha, Borré, conversei com uma pessoa que te elogiou muito e tu tá muito bem de padrinho aqui no Internacional. O Borré ficou curioso, perguntou quem é, e o Abel Braga se referia a Alexandre Pato, que jogou com o Borré no Villarreal da Espanha, fez dupla de ataque com o Borré no Villarreal da Espanha. E de acordo com o relato do Alexandre Pato, o Borré foi o atacante que mais o entendeu e mais soube jogar com ele, Alexandre Pato. E o relato também do Pato é de que o Borré é um jogador que não pode ser um atacante de área, ele não pode ser um jogador com a missão de ser a referência, de marcar gols. Ele é um segundo atacante e precisa desse centroavante de referência para poder render aquilo que se espera dele. E essa informação ela tá na cabeça do Abel Braga, tá? Que obviamente repassou isso para a comissão técnica do Internacional, repassou isso para o Paulo Pesolano, que poderá utilizar o jogador nesta situação, nesta condição, na temporada de 2026. Então o Alexandre Pato foi um cara que deu muita moral para o Rafael Borré, falando com pessoas do Inter, com o Abel Braga em si, e isso deverá ser utilizado pelo Inter na temporada de 2026. É claro que a partir também de uma ideia de permanência do Borré, e o Abel Braga foi muito nesta linha, tá? Foi muito nesta condição, na entrevista coletiva dele de apresentação como diretor técnico. O Abel ressaltou que o Borré é um jogador diferenciado, é um jogador fora da curva, é um jogador especial e que pode sim ser recuperado, tanto pela comissão técnica como pela direção. O Abel vai ter um papel importante nessa história também, mas o discurso do Abel é de quem vai tentar recuperar o Rafael Borré. Uma outra situação que não está confirmada pela direção e não está concretizada, mas ela é vazada por pessoas que trabalham com o Borré e pelo lado do Borré, seria de uma disposição do atacante colombiano de reduzir o seu salário. O Rafael Borré ganha R$1,8 milhão, é o maior salário do Internacional, ao lado do Alan Patrick, que se equiparou a ele agora nessa temporada de 2025. E o Borré tem dito nos bastidores, as pessoas que trabalham com o Borré têm dito no bastidor sobre uma possibilidade de reduzir o salário do Borré a partir de uma iniciativa do próprio Borré para que ele fique no Internacional. O Inter tem interesse financeiro em liberar o jogador, tá? Porque o Inter gastou 7 milhões de euros na contratação dele, gasta um salário muito alto para manter o Rafael Borré aqui em Porto Alegre. O presidente Alessandro Barcelos teve uma conversa com o Borré sobre isso antes da partida contra o São Paulo lá em Santos pelo Campeonato Brasileiro, de que se o Inter fosse rebaixado
não seria possível manter o Borré aqui, e o Borré disse que se comprometeria a reduzir o seu salário para permanecer no Internacional. Porque a ideia do Borré é jogar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Colômbia. Esse é o grande projeto da carreira do Rafael Borré. E ele entende que para isso acontecer, ele precisa estar em um ambiente competitivo, em uma liga competitiva, e o Inter é o melhor desses cenários, por mais que ele tenha sido reserva na temporada de 2025. Mas o Inter ouve do Borré uma expectativa e uma vontade e uma obsessão em se recuperar, em dar rendimento em algum momento. Isso pode acontecer na temporada de 2026. E essa atitude de, quem sabe, reduzir o salário chamou a atenção, tem conquistado as pessoas do bastidor colorado, e isto se cogita. É claro que não é uma conversa que está avançada ainda e deve avançar, se avançar na virada da temporada. Claro, caso o Inter não receba nenhuma proposta. O River Plate fez sondagens ainda no ano passado, mas não avançou em propostas e não deve avançar. Se o Inter não tiver propostas, talvez o melhor caminho seja reduzir o salário do Rafael Borré para que ele possa aí sim tentar essa reviravolta no ano de 2026, que é um dos seus últimos anos de contrato. Ele tem contrato até 2027. Então o ambiente do Borré está sendo redesenhado no bastidor do Internacional. Ele pode jogar em outra posição a partir de uma tentativa do Paulo Pesolano por orientação do Abel Braga, e ele pode também melhorar essa questão financeira para o clube para, enfim, ter uma temporada que se espera dele e que até agora ele não teve. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!